Salve, salve, gente boa! Mais uma lição, mais uma aula sobre os livros sapienciais. O tema de hoje é Cântico dos Cânticos. Nós vamos dividir a aula em duas lições: título e tema, e autoria e datação do Cântico dos Cânticos. Também nós vamos fazer uma pequena abordagem sobre a utilidade dele e as várias vertentes de interpretação do texto dos Cânticos dos Cânticos. Então, eu sou o professor Euclides, aqui é a Escola Teófilos, bem-vindos a mais uma aula. Cântico dos Cânticos. Em hebraico, o significado é muito simples, quer dizer, o mais belo de todos os cânticos, né? O cântico por excelência, né? O cântico. Então é assim, é uma expressão muito bonita, não há outro igual a ele. O tema desse pequeno livro é o amor de um homem chamado Salomão, né? Aquele que traz a paz, aquele portador de grande paz. Nós vamos encontrar isso em Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículos 7 e também no versículo 9. E rei, esse Salomão, esse rei da paz, ele se apaixona por uma jovem chamada Sulamita, ou Sunamita, né? Que guarda as vinhas, é uma pastora de ovelhas, ou seja, uma pessoa muito simples. O rei que se apaixona por uma simples pastora, né? Uma simples cuidadora de vinhas. Então, esse tema é muito bonito. Então, o livro é formado de vários poemas, né? De vários textos, né? E que descreve o curso de uma história de amor, desde o momento em que se conhecem, quando existe a apresentação, quem eu sou, de onde eu vim, né? E até o primeiro desposar, até o encontro, até a união nupcial deles, né? Por toda aquela fase em que muitas vezes ela se acha indigna dele. Então essa é uma realidade muito bonita. É um texto sapiencial. Sapiencial por quê? Porque toda essa estrutura do livro, ela tem um pano de fundo. Ela tem um pano de fundo que é muito importante, inclusive para a tradição cristã, a comparação dessa realidade muito simples, que é o amor de um homem pela sua amada. E esses diversos poemas do livro, eles vão num crescente, mostrando como é que isso acontece. É uma coisa tão comum, tão simples, tão corriqueira como a paixão de um homem por uma mulher, passa a ser tomado como ponto de partida para uma reflexão. Então essas seções do livro, né, elas não têm, embora a estrutura do livro não tenha uma lógica muito determinada, ela conta a história de uma paixão, né? E é um amor progressivo, é um amor que vai crescendo, do simples para o abstrato, ou seja, de coisas muito palpáveis, ou seja, da maneira dela agir, da maneira dela tratar as pessoas, da maneira dela tratar se relacionar com as outras pessoas, ou seja, alguém que encanta o amado. A Sunamita é aquela que, com sua simplicidade, com sua tranquilidade, com a sua capacidade de trabalhar, de se entregar, de se pôr a serviço, de ser boa acolhedora, ela apaixona o seu amado. Então é uma realidade muito bonita. Logo mais eu vou explicar que essa temática, como é que ela vai ser tomada, como é que ela vai ser interpretada. Bom, a obra, assim, que a gente olha, ela não fala de Deus, não fala de Deus do ponto de vista de que está usando termos que são próprios do divino. Porém, ela fala do amor, fala da paixão que cresce, do amor que cresce, e que muitas vezes, assim, para muitas pessoas causa estranheza. Ou seja, esse livro é um comparativo do amor de Deus para com o seu povo, né? Porém, esta realidade, ela é tratada dentro da concepção
teológica própria do livro, própria da sabedoria, é aquilo que eu venho dizendo nos livros sapienciais. Os livros sapienciais, eles não estão dando normas, eles estão chamando a reflexão. Então, é um chamado à reflexão, um convite à reflexão. Essa realidade ela é muito bonita do livro Cântico dos Cânticos. Então, vamos tratar agora um pouquinho assim. Quem é essa jovem? O nome hebraico Suné vem de Sulam, designa uma cidade próxima a Goboé. Então, nós vamos ver essa cidade citada em 1 Samuel 28:4 e do Monte Carmelo em 2 Reis 4:25. É mencionada também em 1 Reis, que menciona a bela Abisag de Sunã como a jovem introduzida na corte do rei Davi. 1 Reis 1:3 e também 1 Reis 2:21. E assim, quando o livro dos Cânticos, ao falar de esposa, se refere a esta jovem. Então, todas as vezes que ora aparece a jovem, ora a esposa, o amado, a amada, é uma jovem que está assim. Porém, também nós podemos interpretar de outra maneira. Então, nós podemos dizer que a Sunamita a bela Abisag de Sunã, né? Então, Sunamita é um nome genérico, mas ela teria este nome. Porém, Sulamita pode é uma forma feminina hebraica de Salomão, ou seja, Shelomo, né? A Sulamita não significa uma pessoa histórica nesse caso, mas uma mulher que está digna do rei, é digna de Salomão, ela é digna do rei da paz. Então é melhor, nós temos essas duas interpretações, aquela que se pauta nas citações desta mulher, dessa esposa de um rei, dentro com endereço, local, tudo bonitinho, mas também pode ser, o ponto de vista pode ser esta mulher genérica, essa mulher que é tão especial que ela é digna de um rei. Então, dentro das interpretações, a que é mais aceita é a interpretação figurada de Cântico dos Cânticos, que é a mulher digna do rei. Admite-se também a imagem do esposo diretamente simbolizando o próprio Deus, e a esposa, a filha de Sião, ou seja, o povo de Israel. Então são três maneiras de compreender isso. E sabemos que a pregação dos profetas, ela foi muito responsável para criar esse vínculo entre Yahvé e a filha de Sião. Então, na pregação dos profetas Isaías, Ezequiel e Jeremias, nós vamos perceber essa relação afetiva entre Deus com seu povo, como Deus que a tem como esposa, que a desposa. É muito interessante essa relação. Por que eles fazem essa relação? Porque é de Deus que vêm as bênçãos. Na relação entre um homem e uma mulher em Israel, é a partir do casamento que a mulher é abençoada com os filhos, ela é abençoada com o nome do esposo. Então, ela é coroada de dignidade. O interessante é que o Cântico dos Cânticos mostra que ela não é a esposa simplesmente por assim, ela foi escolhida como aquela digna do rei. Então, não foi uma questão de meramente uma união, não. Ele não se uniu com qualquer uma, ele escolheu aquela jovem por todos os atributos que ela tem. Então, esta é uma realidade muito interessante que dentro do tema do livro sapiencial, muito interessante. Ou seja, nós somos o povo de Israel, nós somos o povo de Deus. Por que nós somos escolhidos? Pela nossa simplicidade, pela nossa capacidade de entrega, de serviço. Então, esses são os valores que o livro dos Cânticos quer suscitar no coração das pessoas. Ou seja, nós jamais seremos esquecidos, nós jamais seremos trocados, nós jamais seremos colocados de lado. Por quê? Porque nós carregamos dentro de nós valores que saltam aos olhos de Deus.
Então, se a gente pudesse fazer uma volta pela Sagrada Escritura, nós pegaríamos lá o homem criado à imagem e semelhança de Deus, o povo de Israel escolhido para ser o povo da aliança. Isso não foi por acaso e não. Cada ser é especial. Então, não é o que temos, não é o... E aqui um pouco de Eclesiastes, né? Não é o que temos, não é o que compramos, não é o que os títulos que arrecadamos que fazem com que Deus olhe para nós. Não, nós somos especiais pela nossa própria natureza. E a nossa natureza, descrita nas palavras do Cântico dos Cânticos, é essa natureza aberta, simples, solidária, envolvida com trabalho simples. É a pessoa que tudo o que faz bem feito. A sua vida é um labor cotidiano em busca da perfeição, em busca da entrega, da doação. Então é essa realidade que está por detrás, essa realidade que foi tomada pelos profetas, que ora em terra de Israel, ora em terra estrangeira, queria que suscitar no coração do israelita, do judeu, esse sentimento. Você não é um qualquer, você não é um como os outros, você é especial, você atrai o olhar de Deus. Então, para nós cristãos, essa realidade é uma realidade muito bonita. Então, nós não somos quaisquer, nós somos aqueles, imagem e semelhança de Deus, pelo batismo, moradas do Espírito Santo. É que existe toda uma reflexão feita através do livro dos Cânticos dos Cânticos. E o que o Cântico dos Cânticos descreve? Ele descreve as peripécias do amor que nasce muitas vezes de vicissitudes, é quase que natural aquele buscar, né? E assim, após muitas vicissitudes se consuma para ilustrar o relacionamento entre Deus e o povo da aliança. Então, depois de tantas buscas, de tantos não sofrimentos, mas de tantas essa história de amor de Deus de fato firma núpcias. Então aqui é uma realidade muito interessante. Depois que passarmos por tudo isso, depois que superarmos todas essas dificuldades, todos esses trabalhos, chegará o dia das núpcias, o dia da manifestação do amor de Deus. Então essa realidade é uma realidade que está muito bonita e é uma realidade que vem para o Novo Testamento quando Cristo é comparado com o esposo da igreja, né? A igreja é a esposa de Cristo, Cristo é o seu esposo, então existe entre eles um vínculo de fidelidade, aquela expressão, eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Então a igreja é a esposa de Cristo. A igreja é aquela que gera os filhos desse esposo, né? Então é muito bonito, nós vamos ver isso em Mateus, capítulo 9, 15, Lucas 12, 35, é retomado nas cartas paulinas, 2 Coríntios 11, 22, Efésios também vai falar disso no capítulo 5, e o Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 29. E essa visão, esta imagem da esposa e do esposo, esta imagem que o livro do Cântico dos Cânticos foi também trabalhada por muitos místicos cristãos, de maneira especial São Bernardo de Claraval e São João da Cruz trabalham muito essa realidade, né? Considera também a própria Virgem Maria como a esposa, aquela que manifesta a cheia de graça, que atrai o olhar de Deus. Então, sem dúvida, o amor que Deus revela de modo, nesta obra sapiencial, é de modo muito vivo, muito ativo. A paixão, né, que é apresentada, a paixão é humana, mas ela representa algo muito maior. Então, para nós cristãos é importante porque não é somente a esposa que atrai o olhar de Deus, mas o esposo que faz de tudo para proteger e para cuidar da esposa, ao ponto de que Cristo se entrega pelos pecadores, ou seja, Cristo se entrega pela esposa, pela igreja, né? Contrariando todas as regras, né, do bom senso humano, ou seja, Deus olha para os seus, os ama, os perdoa e os salva.
Então é uma realidade muito bonita. Então, o que o rei viu naquela mulher? Viu algo que ela tem de natureza, ou seja, ela é digna dele. Então, Romanos 5, 8 e primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 7 e 21, vão relembrar muito isso. Essas cenas, veemente amor, na descrição minuciosa da figura da esposa, muitas vezes pode escandalizar, mas não deve escandalizar o leitor. Elas lembram o estilo oriental, né? Não é um exagero, é uma exuberância de detalhes. E essas passagens devem levar a compreender que esse amor de Deus, ele é fundado também em qualidades que estão na esposa. Então, na dignidade da esposa. Ele se apaixona não simplesmente por uma mulher, ele se apaixona por aquilo que a mulher é, não por aquilo que ela tem, mas por aquilo que ela é, ou seja, a dignidade que está nela. Grandes místicos cristãos como São Bernardo, como já disse, São João da Cruz, interpretam como num sentido alegorizante, procurando descobrir nessa obra a descrição das fases da vida espiritual do cristão. Então, se pegarmos o Cântico dos Cânticos, primeiro é o descobrir-se, o valorizar-se, o amar-se, depois o enamorar-se, depois entregar. Se nós olharmos para essa realidade, nós vamos ver o crescente de uma relação entre Deus e a pessoa, ou seja, conhecer, apaixonar-se e entregar-se. Então, essa é a realidade que também foi usada dentro de outras realidades, né, como ponto de partida para a evangelização mesmo. Primeiro eu tenho que mostrar a Deus quem é Deus, depois eu tenho que mostrar quem eu sou, depois eu tenho que fazer um compromisso, fazer uma unidade verdadeira. Então essa é a realidade que foi pelos místicos muito bem tratada. Então, o apaixonar-se por Deus, ele passa por um conhecer, para um conviver e o entregar-se. Até os nossos dias, muitos exegetas, eles trabalham essa realidade da entrega, do conhecer, do enamorar-se, do apaixonar. Porém, nem sempre é assim. Alguns teólogos cristãos também e protestantes, como Teodoro de Mopsuestia, simplesmente diziam que o texto de fato mostra o amor natural entre um homem e uma mulher. E isso serve também para o pensamento judaico, para dizer assim, como é que um homem tem que tratar a sua esposa? Como é que deve ser a digna condução desse amor natural entre um homem e uma mulher? Então, a gente vê que existem várias maneiras de se compreender. Todavia, admitamos que, além de existir o sentido natural da relação de um homem com a relação de uma mulher, e ali estarem determinadas as fases e como isso é importante, né? Não podemos dizer que no pensamento sapiencial isso é muito importante. Ou seja, os profetas usaram isso, os pregadores usaram isso, de fazer com que a pessoa valorize quem ela é. Ou seja, Deus não está olhando para você a partir do nada. Ele te criou com uma dignidade. Ele te fez digno desse amor. Então, o deixar se amar também é um ato de valorização da sua própria natureza. Agora, existe essa realidade. Por que ser amado? Por que deixar se amar? Porque esse é o caminho natural. Ou seja, nós fomos feitos de amor para o amor e com amor. Então, essa realidade, podemos dizer assim, que dá a conotação de por que Cântico dos Cânticos, ou seja, esse grande cântico é tão importante para essa tradição judaico-cristã. Ou seja, por detrás daquela história simples do amor de uma mulher em sentido natural, está um amor muito maior, que é o amor de Deus pela dignidade humana, presente em toda e qualquer pessoa. Então, para nós isso é importante. Isso é muito profundo, porque nos suscita a fazer uma relação. Que tipo de pessoa eu sou? Como é que estou valorizando essa realidade em mim? Então, esse é o primeiro ponto da nossa reflexão. Essa aqui foi, então, nossa primeira lição de Cântico dos Cânticos.
Na próxima lição nós vamos tratar da autoria e datação de Cântico dos Cânticos. Espero que tenha sido útil para você. Aqui foi o professor Euclides, aqui é a Escola Teófilos. O tema de hoje era a parte que vai falar do nome e do tema. Então, nós nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus. Até mais.